Queridos amigos e irmãos, é sempre uma satisfação revê-los, estar aqui nesta casa, onde praticamente comecei a estudar na mocidade. Não vou falar quando foi, vocês imaginem. Vinha de Nhandeara, tem aí meus parentes, né, amigos de lá, ainda hoje aqui, de ônibus, porque eu era só eu e mais um amigo, então nós éramos só dois para estudar. Eu vinha de lá e aqui estava a Rosalina, minha prima, e outros tantos. Então tinha um ambiente propício ao estudo, à confraternização. Então é uma casa querida, ainda quando era bem mais simples, o salão menor, e é sempre alegria estar aqui com vocês, com amigos, falando de Jesus. Nós estávamos pensando num assunto agradável, não muito profundo, para conversarmos nesta manhã. E por alguma razão, me lembrei que havia lido num livro de Sueli Caldas Schubert, aquela nossa irmã de Juiz de Fora que esteve aqui, tão fenomenal, como criatura, como expositora, como espírita. E me chamou a atenção quando li a lição no livro O Semeador de Estrelas. Quem leu, quem conhece, sabe que ela está falando especificamente de Divaldo Franco, O Semeador de Estrelas. Então ali ela conta passagens de sua vida, de benemerência, de trabalho em prol dos sofridos. São histórias que nos enchem o coração, que nos sensibilizam, e daria vontade tenho vontade de contar aí umas 3, 4, mas iria muito longe. Então escolhi uma delas que me chamou a atenção pelo nome, pelo título. O homem que tem o nome escrito nos céus. O nome escrito nos céus. E aí fui buscar e me lembrei, e ela até cita essa passagem, que no Novo Testamento, Lucas, no capítulo 10, versículo 20, falando com aqueles seus 70 discípulos que ele havia enviado à sua frente para regiões e cidades por onde ele passaria, então tomou essa atitude, pediu que seus 70 discípulos fossem antes dele pelas cidades, falando naturalmente da sua passagem, preparando as pessoas. E depois de um certo tempo, os discípulos voltaram, muito felizes, contentes, e disseram para o mestre: Senhor, estamos contentes porque em seu nome até os demônios se sujeitaram a nós. Ou seja, eles conseguiram fazer um trabalho, naturalmente, de afastar as más influências das pessoas e outros tantos que os deixaram contentes. E sabe a resposta de Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 20? Não se alegrem porque os espíritos se sujeitaram a vós, mas antes alegrai-vos porque vocês têm o nome escrito nos céus. As criaturas que têm o nome escrito nos céus, com certeza são especiais. São criaturas desprendidas, amorosas, que fazem o bem por amor, por desprendimento, por desapego, enfim. Então estes são aqueles dos quais ouvimos, talvez pela primeira vez, tem o nome escrito no livro dos céus. Aliás, lá Lucas não fala em livro, ele diz: alegrem-se porque vocês têm o nome escrito nos céus. Me lembro também que certa feita, aqui conversando com os amigos sobre uma lição que nos traz Neio Lúcio, no livro Ideias e Ilustrações, Ideias e Ilustrações. Um livro muito interessante, fácil, por ser pequeno, de boa leitura, logo esgota o seu tempo e você acha que já aprendeu muito, muito interessante. Lá ele nos diz a história, não vou contar naturalmente agora, mas já conversamos a respeito de uma situação
que aconteceu perto de Jerusalém. Havia uma cidade em que graçou a epidemia da peste e havia criaturas morrendo. Era um desespero para aqueles que queriam ajudar. E os espíritos vieram para assessorar as criaturas da terra que estavam querendo trabalhar naquele serviço. E até o nome da história é essa, o valor do serviço. E eles já vieram sabendo de criaturas que deveriam procurar para esse trabalho. Por isso que eu penso, às vezes, quando há uma catástrofe, uma hecatombe, um desastre, uma situação difícil, os espíritos, aqueles que são os trabalhadores da vinha do Senhor, já sabem a quem procurar inicialmente, porque cada um já tem lá as suas referências escritas em algum lugar. Então, eles já sabem que aqui em Rio Preto, por exemplo, existem criaturas expoentes que às vezes nós não conhecemos, a elas não damos valor, mas são pessoas dispostas a trabalhar, anônimas, mas que estão realmente a serviço do Senhor. Eles procuram e a pessoa, quando ouve a notícia, não fica como nós, esparramada no sofá, vendo a novela, dizendo, ai, que coisa, amanhã eu vou ver se posso ajudar. Puxa, que desastre, que tristeza, faço uma prece mal feita e depois esqueço do problema. Essas criaturas catalogadas nos céus não são assim. Pois bem, aconteceu lá em Jerusalém que precisavam os espíritos de criaturas abnegadas e dispostas a ajudar no combate à peste. E sabe quem eles procuraram? Lá está escrito pelas mãos de Neio Lúcio, quer dizer, psicografado por Chico. Neio Lúcio diz, lá nos arquivos celestes, eles já tinham um nome a quem procurar na cidade. Era um sacerdote de conduta ilibada, puro, vivia no templo orando, fazendo jejum, era muito querido pelas pessoas da cidade, até as crianças o reverenciavam. Então, criatura que era naturalmente a indicada naquele momento para ajudar, coordenar o trabalho de combate à doença e, ao mesmo tempo, poderia coordenar esse trabalho de forma feliz. Procuraram-no, mas, sabe, ele não conseguia receber a intuição dos espíritos, dos anjos que vieram a serviço do Senhor, porque ele estava muito preocupado em manter-se sempre com as vestes limpas, brancas, em manter aquela postura de gente séria, de gente impoluta, e enfim, ele nem conseguia captar as intuições, os chamados dos anjos. E mesmo assim, quando vinha alguma coisa que ele lembrava da peste, ele dizia, imagina, não vou me misturar com a imundície. Eu sou puro, eu sou limpo, eu vivo em jejum, eu não posso ir até lá, não me cabe ir, outros terão que ir. Então eles se afastaram daquele senhor. Procuraram lá no livro outros nomes e esses também não responderam, porque estavam com seus negócios e diziam, imagina, se eu for até lá e ficar doente, como ficará a minha família? E meus negócios, e meu gado? Enfim, não conseguiram ninguém. Procuraram até que, naturalmente, por intuição do alto, descobriram um senhor muito humilde, sofrido, que até tinha um passado errado. Fora um malfeitor ali na cidade, mas estava se redimindo. E todos sabiam que a cada dia ele se tornava mais humilde, mais trabalhador, mais simples, pronto a ajudar. E falaram com ele intuitivamente, e ele recebeu a ajuda, naturalmente aquela ajuda do alto em termos de pedido para auxiliar, e lá foi ele. Quando lembrou, quando ficou sabendo da doença, do problema, ele foi sem pestanejar. E lá chegando, ele trabalhou. Diz a história, né, e o Lício nos conta, que ele foi enterrando cadáveres, perguntando às pessoas dispostas a trabalhar se podiam regimentar crianças para ficarem longe daquela doença, para confortá-las, ou então aquelas pessoas desesperançadas, procurou os mais apropriados, mais preparados. Enfim, ele fez uma revolução no trabalho, trabalhou afinco, sem descanso. E aí, Neio Lúcio nos diz na história que realmente Jesus, contando a história, ali é Jesus que está com a palavra, Neio Lúcio está escrevendo o fato. Jesus diz, essa criatura andou muitos passos em direção ao paraíso nesse trabalho,
por desprendimento, por dedicação, por humildade. Este é o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus. Pois bem, tudo isso, vejam que a espiritualidade tem lá esta ideia e esta certeza das criaturas que estão prontas a ajudar. E quando li no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, o nome escrito no livro dos céus, tratando-se de Divaldo, naturalmente li, uma das primeiras histórias que li. E então conta-se lá, ela contando a história de Divaldo, e ele tem a palavra em certo momento. Quem pegar o livro, ou quem o conhece, sabe. Divaldo fala com as suas palavras ali naquelas lições, e de repente ela vem falando, explicando algumas coisas que nos convém. Então Divaldo nos conta ali, nesta lição intitulada O Nome Escrito no Livro dos Céus, diz assim: ele estava certa feita lá na sua casa, no Mansão do Caminho, trabalhando, atendendo os sofridos, as crianças, enfim, dia e noite ele trabalha lá quando não está fazendo a divulgação do Espiritismo pelo mundo, pelas cidades, pelo Brasil. Ele recebeu uma senhora, como sempre recebia, muito sofrida, com 4 filhos. Ela chegou chorosa, ele a recebeu com muito carinho e ela disse: Senhor, eu vim até aqui porque lá fora encontrei um homem que me disse que o senhor poderia me ajudar. Eu estou desesperada, estou sozinha, sem alimento para as crianças, estou adoentada, tenho 4 filhos e eu queria que o senhor me ajudasse, que o senhor os amparasse de alguma forma. Ele pensou, pediu a Deus a força necessária para responder e para agir naquele momento, porque não havia vagas, não havia condições de assumir nenhuma criança a mais. E ele pensou: meu Deus, o que eu faço? Mas senhora, a senhora veio aqui como? É que eu estava lá fora, meio procurando um jeito, me falaram por aqui tinha uma casa que poderia me ajudar, um senhor que era muito bom. E aí passou uma pessoa, falei com ele, e ele disse: puxa, a senhora está próximo do lugar, aqui tem um homem que vai ajudá-la, esta casa realmente é de benemerência, é de ajuda, é de auxílio, pode entrar que ele vai te ajudar. Ela contou para o Divaldo. Ele sempre brinca, né? Ele disse: puxa vida, tudo vem para mim, será que os espíritos não podiam me dar um pouquinho de folga? Eu não posso, eu não tenho como. Isso ele fala naturalmente brincando, que está escrito lá. Pois bem, ele pensou, falou: o que eu vou fazer? Como ajudá-la? Não tenho o que fazer, vou ter que mandá-la embora com esses 4 filhos, não poder ajudá-la. Estava desesperado e aparece Joana, que é, nós falamos assim com muita simplicidade, mas aparece o espírito Joana, não o espírito de Joana, como a gente quase ia falando. Não é o espírito de Joana, que o espírito é ela, é Joana, né? A gente fala o espírito de André Luiz, aliás falava, né? Há tempos a gente aprendeu que não é para falar o espírito de André Luiz escreveu, não, o espírito André Luiz escreveu os livros. Por quê? O espírito, nós somos o espírito, né? Enfim, ele diz, Joana apareceu, ele disse, ela já estava, ele brinca outra vez, ela já estava ali, ouvindo tudo, vendo tudo que se passava para ver como eu ia agir. Como eu estou em desespero, ela já veio me ajudar de vez. Ela disse: mas você está agindo assim, você tem que agradecer essa mulher. Agradecer, mas como? Para vir me procurar, para me deixar mais preocupado. Como agradecer? Porque ela está fazendo a caridade de fazer você ouvir um pouco mais as queixas das pessoas, ter um pouco mais de paciência, de ouvir, porque eu aí me lembrei de pessoas, a partir de nós mesmos, que às vezes não temos paciência de ouvir aqueles que vêm a nós procurar um refrigério, né? Um pouco que a gente costuma reclamar demais, né? Agora mesmo cheguei com a Rosalina e já disse: olha, tomei um remédio bem forte essa noite, não contem para o médico, porque ele disse: não tome. Mas eu queria vir andando, né? Porque aí cada um que chega perto de mim, eu conto. É um rosário de reclamações que a gente derrama, né, em cima da pessoa, porque é assim, porque é assado, pessoa. Então, a gente sabe, inclusive por outras
vertentes, inclusive pelo Espiritismo, que não cabe a nós ficar reclamando, como fazemos no consultório. É gostoso ficar ali esperando 1, 2 horas, mas a gente conta tudo que tem, ouve tudo das pessoas, doença, como foi, que morreu, porque não morreu, se ressuscitou, tudo. A gente gosta de ficar falando. E aí ele disse, mas a maioria não tem paciência. Então a gente corta, ouve. Quando a pessoa falou, você não acha? Que eu estava longe, não estava ouvindo. Então ela disse a ele, você está tendo a oportunidade de aprender mais e mais a ouvir as pessoas, a pensar no problema delas. Então essa criatura veio aqui contar a sua história, está fazendo a caridade de você ficar mais paciencioso, de ouvir a história. Aí ele disse o seguinte, mas o que eu vou fazer? E agora? Eu não posso atender, o que é que eu posso? Ele falou, bom, você não pode atender, não pode receber as crianças, ame-a, mostre amor, mostre solidariedade, mostre carinho, que alguma coisa haverá de acontecer. Então ele começou a falar com a mulher já de outra forma, mais amigo, já mais descansado, e começou a dizer, minha senhora, eu sofro tanto com a senhora também, fico penalizado de ver essa situação, mas sabe, eu não tenho mais vaga, não sei o que fazer. O que eu posso fazer? Pensou, pediu ajuda e achou uma solução. O que eu posso fazer é, me dê o nome, o endereço, o nome das crianças, eu vou procurar alguém que possa ajudá-la lá na sua casa, porque a senhora como mãe, fica difícil também, e nem é aconselhável separar-se dos 4 filhos agora. Então, vá para casa com eles, vou com certeza encontrar alguém que esteja disposto a ajudá-la. Ela o abraçou, ficou muito feliz e disse, obrigada, Senhor. Muito obrigada. Mas por quê? A senhora está contente pela minha negativa? Não, mas eu estava com tanto medo do senhor dizer, a senhora tem 4 filhos abandonados, com fome, então fique aqui, a senhora pode ir embora, eles vão ficar sob a minha guarda. O senhor não disse isso. Na verdade, o Senhor está fazendo aquilo que eu esperava que fizesse. Deixe os filhos comigo, mas eu preciso de ajuda. E dando essa ajuda, com certeza eu terei condições de criá-los e naturalmente vou ter também a assessoria de alguém, o amparo, tanto material, ela não disse dessa forma, mas sabemos, teria o amparo material, a comida e também o espiritual, porque ela teria que vir à casa, receber, ouvir as palestras. Enfim, ela ficou muito feliz e Divaldo disse que ficou muito mais ele. E antes que essa solução viesse, foi quando Joana lhe disse a ele, lhe disse, você está, mais ou menos assim, está me decepcionando. Afinal, você tem um nome escrito nos céus. Sabe por que essa senhora bateu aqui? A coisa vem devagar. Lá fora, essa senhora estava perdida com as crianças. Então, como você já é conhecido lá no céu, já tem o nome, já sempre está... Realmente, isso dá para acreditar, né? Porque é uma criatura que tem lá no livro, quem quiser ver as histórias, uma criatura que se dedicou exclusivamente, desde mocinho, de 15 anos, à ajuda, ao amparo, a caridade, o amparo das criaturas sofridas, não tem uma vida dele exclusiva. Até me lembro de certa feita, há muitos anos, dizendo, moro em Salvador, aquelas praias lindas, não tenho direito de ir à praia, não tenho direito de sair, porque imagine Divaldo na praia, Divaldo no shopping, né? Parece que ele foi aqui em Rio Preto uma vez, mas só, porque todos querem abraçá-lo, querem falar, então não tem naturalmente a intimidade necessária, quer dizer, é uma dedicação. No ônibus, ele disse certa feita numa história, que quando andando no ônibus para trabalhar, às vezes tinha uma moça bonita no banco, vocês já ouviram isso? Eu achei interessante, e ele contando, e está escrito também, ele no ônibus via lá uma moça jeitosa, né? Ele olhava bem, tinha um lugar ao seu lado. Quando ele ia se sentar para manter uma confabulação com a moça, aparecia um espírito assim endemoniado, aqueles horríveis, e fazendo de tudo que ele se assustava, já perdia a graça. Então ele naturalmente não se casou, não teve uma vida exclusiva, família e filhos, porque não era esta a sua missão nesta
existência, né? A tarefa dele é outra. Então, ele, dedicado assim todo o tempo, ela disse, você já é conhecido. Então, quando se precisa de alguém para ajudar uma criatura, como agora você é procurado. Aquele senhor que a encaminhou ao centro não foi por acaso. Ele estava passando, por coincidência, conhece a casa espírita, vem aqui de vez em quando, então foi fácil os espíritos intuí-lo a dizer, olha, vá até o Divaldo, ele vai ajudá-lo. Então as coisas são concatenadas de tal forma que tudo acaba dando certo sem que a gente imagine que a espiritualidade está agindo através de nós, através de outros, né? Então, Divaldo tem o nome escrito no livro dos céus. Desta forma, lá ela continua, histórias e histórias, mas ele ajudou mais uma criatura, recebeu essas crianças, ajudou a mulher, e é isso que ele faz, a gente já leu várias vezes, que vai em visita semanalmente às casas, ver como estão, se está faltando alimento, se há limpeza, se há realmente amparo, como elas precisam e querem. Pois bem, nós sabemos desta forma que todos nós somos conhecidos por Deus, é claro, é nosso Pai. E aí eu relacionei essa história para refletirmos um pouco mais a uma que me chamou muita atenção, escrita por Emmanuel, né, pelas mãos de Chico, no livro Caminho, Verdade e Vida. Acho que vocês conhecem aquilo que nós chamamos indevidamente os 4 livrinhos de Emmanuel. São livros pequenos, nesse formato de bolso, grossos, e são fenomenais, são monumentos de instrução, de orientação. São 4, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Vinha de Luz. 4 livros pequenos, então é bom que a gente tenha essa coleção em casa, porque de vez em quando você abre, à primeira vista, nós ficamos meio, porque tem umas palavras que às vezes meio mais difíceis, e a gente é bom sempre ter o dicionário do lado, sempre, em qualquer literatura, principalmente a espírita, porque assim nós saímos bem informados. Então, lá no Caminho, Verdade e Vida, no final, na lição 115, lá na página 206, certa feita eu li, Embaixadores do Cristo, é o nome da lição, Caminho, Verdade e Vida, Embaixadores do Cristo. E por coincidência, naquela ocasião, ainda trabalhava nas escolas, a gente falava muito no relacionamento entre países, e nós sabemos que embaixador é uma categoria diplomática hierarquicamente, né, na hierarquia dos cargos, é o mais importante. Então, hierarquicamente, o embaixador é um cargo muito importante que a pessoa indicada exerce lá num outro país, num outro estado, como se fala, e representa o país dele. Então, o embaixador brasileiro, estando em Portugal, até pesquisei alguma coisa, e me lembro que na ocasião, quando li essa lição, fui buscar informações, e o nosso embaixador em Portugal falava do seu trabalho junto às categorias, aos segmentos de educação, de comércio, relacionamento entre criaturas que lá moram, que precisam de ajuda. Então, é muito importante o embaixador. Todos têm, em cada país, o seu representante. E até para um pouco mais de ilustração, o embaixador pode ser também do sexo feminino, então seria a embaixadora. E lá nesse dicionário, que eu busquei, inclusive por todos os dicionários, nos traz essa informação, e alguém conversando a respeito, que é uma pessoa letrada, disse, será? Mas pelo menos foi o que eu vi no livro. Embaixatriz, que às vezes nós falamos, seria a esposa do embaixador. Só uma coisinha sem muita importância, mas aí vocês me ajudam, se por acaso não for mesmo, porque alguém falou, mas será? Parece que a gente sempre usa embaixador e embaixatriz, não é? A gente, menino, ator, atriz, poetor e tal, embaixador e embaixadora. Não, lá no dicionário diz embaixador e embaixadora. A embaixatriz é a esposa que acompanha o marido, e a gente sabe, por exemplo, lá na Itália tinha a esposa do embaixador da Itália há alguns anos, era amiga da princesa Diana, e muito trabalhadora, então ajuda muito o esposo nesse trabalho de entrelaçamento, de interação entre países. Esse embaixador nosso em Portugal
falava com o embaixador também de Portugal, que está aqui no Brasil, estava na ocasião, ele dizendo tudo de bom que tem o seu país, a gente tem até vontade de ir lá conhecer. Então ele tem esta função, esta preocupação em trazer informações do seu país e enriquecidas sempre, fazendo com que haja uma interação comercial, educacional, no campo de todos os segmentos. E vejo lá embaixadores do Cristo. E quem falou isso? Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele escreveu para os seus amigos de Coríntio uma epístola, uma carta, e dizendo uma porção de coisas, e depois ele diz uma frase: de sorte que nós somos embaixadores do Cristo. Cada um de nós é embaixador do Cristo. Pensando bem, somos, porque o Cristo aqui esteve, naturalmente ainda continua olhando por nós, espera por nós até o final dos tempos, preocupado com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso aprimoramento. E, naturalmente, se somos seu embaixador, nós deveremos trazer notícias dele, mostrar como ele se comportava, nos comportar como ele gostaria que fizéssemos. Então, isso seria o embaixador. E aí, Emmanuel é que escreve, eu acho que já disse, esses 4 livros, que a gente diz livrinho, mas são monumentais. Até nós temos uma reunião de estudos, acho que tem muitos que participam de reuniões de estudos espíritas, e ao final da reunião, depois de muito estudar o Evangelho e outros livros tantos, esses livros, olha que como a gente está mal acostumada, este livro, um deles é escolhido. Agora nós estamos lendo o Pão Nosso, que é o primeiro da série. Então, lemos uma lição e uma página, sempre é pequeno, tem 1,5 páginas, não mais. Quer dizer, em pouquíssimos minutos se lê. E tem tanto ensinamento. Neste, Paulo escreve o seguinte, que numa cidade, numa região, num país, em todo lugar, existem criaturas trabalhando, que é o que se espera. Os que não trabalham por estarem doentes. Mas todos nós, aqui encarnados, exercemos alguma função. Supondo que temos a força do trabalho, então estamos ou na lavoura, ou na cidade, nas repartições públicas, no trânsito, onde quer que estejamos, nós somos representantes do Cristo. Nós temos que agir conforme Ele espera de nós. Criaturas mais humildes, trabalhadoras, de forma nobre. E aí Emmanuel diz que, infelizmente, nessas situações de trabalho, onde exercemos a nossa responsabilidade de trabalhador, nem sempre temos atitudes nobres, às vezes cansados, irritados, enfim, às vezes falhamos ao desempenhar as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Mas ele diz, não se esqueçam que cada um está aí nesse lugar, não é por acaso. Aí muitos dizem, eu queria tanto ter estudado, agora que está tão na moda, ver pessoas bem formadas, ilustradas, e tanto que estimulamos os jovens a estudar, a buscar conhecimento, como diz o próprio Livro dos Espíritos, é necessário que nos informemos. Mas na nossa época, antes, há alguns anos, era mais difícil buscar uma faculdade, uma instrução. Então não tem importância, diz lá, onde você estiver, na categoria em que assumir naquela existência. Então, se eu fui professora, eu cheguei a pensar, embora tenha escolhido a profissão e muitos a sua, pensar, mas puxa vida, eu queria ter outra profissão, queria ter sido isso ou aquilo, porque eu só tive condições de... E depois eu fui vendo, aprendendo quanta coisa boa se faz, se aprende. Que bênção de Deus ter me dado essa profissão para o aprendizado, para levar aos outros a convivência saudável, enfim. Então não é por acaso. Então busquemos nos informar, estudar, mas onde estivermos, aí vem os Espíritos dizendo... Onde você está, é aí que você deve produzir, é aí que você deve dar o melhor de si, porque não é por acaso. Cada qual já tem um lugar destinado a si
por Deus. E, naturalmente, Ele espera de nós, naquela posição, o melhor desempenho possível. Seja ele aí, diz, mas o meu é muito humilde. Eu fico, ou não fala, mas pensa. A gente muitas vezes diz, puxa vida, eu entro num lugar onde as pessoas estão muito bem vestidas, falam bonito, têm cargos importantes, cheios de adereços, e eu fico meio envergonhada. Não, diz Jesus, e dizem os Espíritos, até trouxe aqui algumas informações que eles nos passam, jamais pensar assim. Cada qual está no lugar que lhe é destinado por Deus. Desempenhe agora, neste momento onde está, a sua responsabilidade, o seu trabalho, as suas ações e atitudes da melhor maneira possível. E sem nunca achar, aqui nós temos o nosso amigo e nosso irmão Emmanuel dizendo que no lugar que nós estamos, no lugar que nos compete, nós recebemos um programa de serviço a executar cada dia. Então, como mãe de filho deficiente, tem lá a Joana de Anjos nos trazendo, embora nós digamos agora, filhos com necessidades especiais, ou filhos com problemas de ingratidão, de ordem moral. Então, essas criaturas estão do nosso lado, em nossa casa, não é porque eu sou uma coitada, porque Deus me deixou uma carga pesada, não, diz ele. É que este programa de serviço já foi destinado a nós, e temos que executá-lo com amor, porque é isso que Jesus espera de nós. E nossos nomes lá estão escritos, talvez não como de Divaldo, de outros tantos, que são criaturas já expoentes no bem, na paciência, na humildade, na abnegação, mas sabendo as nossas condições. E aí, Deus já conhecendo as nossas dificuldades, as nossas limitações de ordem moral, de ordem material, de ordem intelectual, Ele nos manda ajuda. Nós temos esse amparo no dia a dia. É que às vezes estamos tão como aquele sacerdote lá da cidade que nem recebia ajuda dos anjos, ou o pedido de ajuda dos anjos, nós também não recebemos o amparo e ajuda daqueles que estão ao nosso lado para nos dar uma força. Tem uma doença? Então, para quê? Hoje ainda li, hoje de manhã, eu estava brincando a respeito dos meus problemas de artrose, e ao invés de ficar, diz lá na lição que eu li hoje de manhã, acho que escrita talvez por Emmanuel também, que é um desses livros que ele nos dita, ao invés de ficar a reclamar, a Rosalina, eu cheguei e perguntou, e aí? Eu já fui contar para ela que eu estava mal, que tomei remédio, que coitada de mim, que não sei o quê. Por falar nisso, há poucos dias vocês viram, eu estava desse jeito, vi uma pessoa que não tinha, na televisão não é história, no domingo passado acho que foi, que não tinha braço, não tinha perna, eu não sabia se escondia debaixo da cama, porque eu estava no quarto, se eu saía correndo, se eu porque que vergonha, minha gente, quem sabe Deus não tenha me dado esses braços, essas pernas que me ajudaram e vão me ajudar ainda há muito tempo, como acréscimo, como uma ajuda a mais, porque ele sabia que eu não ia dar conta. Do jeito que eu estou reclamando, se eu não tivesse um braço ou uma perna, acho que já tinha feito alguma loucura. Então, na verdade, os Espíritos sempre nos dizem, o programa de serviço já está feito. De repente, como eles nos amam e percebem, você não vai dar conta, você escolheu essa tarefa. Nós te avisamos, não perca tempo escolhendo vir sem pernas, você não vai dar conta. Não, eu vou, e a gente fica animado do lado de lá. Todos dizem, na hora de escolher fazer a programação reencarnatória, escolher as nossas peripécias da vida, a gente escolhe, não, eu quero pagar isso de uma vez. Aquilo que a gente chega no banco, devo 10, tá bom, vou vender tudo, eu vou pagar tudo de uma vez. Não faça isso, eles falam. Você não tem cabedal para enfrentar essa tarefa. Vamos devagar. Vai só com problema de artrose. E aí o pior, que eu já li isso, gente. Você está treinando para na outra vida você pagar a tua dívida sem pernas. Porque agora eu já estou vendo como é difícil. Não é brincadeira. Não sei onde é que... sim, o problema da caridade, irmão X nos fala o seguinte, tinha uma mulher que todos que batiam a sua porta, ela dava, corria, olhava lá onde tinha um pão velho, pão amanhecido e dava. Aí o outro vinha, ela dava o chinelinho que já estava lá encostado, dava. Aí os espíritos que conversaram entre si, falaram, puxa vida, essa mulher vai ao centro, fala de caridade, quer fazer e só dá o que lhe sobra, nunca dá o que é dela, nunca faz a caridade. Aí diz que, agora eu não sei se foi o Chico que falou ou se foram os espíritos,
Mas seja como for, acho que foi o Chico, que falou assim, deixa meu irmão, que estavam conversando a respeito desse assunto, deixa ela ir treinando, porque na outra vida ela já fará a caridade de uma forma mais desenvolta. E quem sabe ela até passe pelo problema ainda nessa vida de precisar de alguma coisa, saber quanto é duro precisar e não ter. Ela está treinando, deixa ela dar o que ela, por enquanto é um treinamento. Então, agora eu me lembrei, de repente, isso é um treinamento. Fala, puxa vida, eu estou com essa doença, mas é um treinamento porque tem coisa pior para vir, né? Sabe aquela história de a gente sempre dizer, eu leio todo dia, me lembro, já até escrevi em várias páginas para eu ler toda hora. A gente pede a Deus as coisas, por exemplo, queria tanto sarar, para andar, para viajar. Agora meu marido resolveu viajar, depois de velho ele quer viajar. Eu falei, mas agora eu não vou mais, não posso. Eu vou sozinho, porque ele ainda está bom. Então eu penso o seguinte, ao invés de ficar reclamando, de ficar nessa situação, então vamos pensar que desta forma nós temos que cuidar um pouco mais da nossa saúde, uma outra coisa, tanto do espírito como do corpo. Eu sei disso, os médicos falam, que há 10, 15 anos eu tivesse já começado a fazer o fortalecimento, a caminhada, que a gente achava luxo, né? As colegas diziam, eu vou caminhar, estou na piscina fazendo hidroginástica. Nossa, mas essa pessoa, nossa, que enjoamento, olha ela, que luxo. Luxo, ela agora está andando, vai para a Europa, vai não sei o quê, e eu estou aqui presa. Não cuidei do corpo, a mesma coisa quem não cuida do espírito. Aí depois, hoje está escrito aqui em algum lugar, quando passar, aqui acho que é nessa livrinho, nessa lição de hoje que nós recebemos, comece a cuidar dos seus defeitos, comece a burilar um pouco o próprio espírito, agora já, seja menos ranzinza. Aqui, seja comedido nas resoluções e atitudes. Esse aqui é o meu preferido, eu li aqui, vou lembrar com vocês. Seja comedido nas resoluções e atitudes, porque toda vez que eu fico nervosa, que fico irritada, o meu organismo não funciona direito e aí até a artrose piora, as articulações. Joana de Anjos tem livros fenomenais onde ela descreve os prejuízos para o corpo físico da mente doentia, irritada. Então aqui uma das indicações dos espíritos é essa, seja comedido nas suas resoluções, nas suas atitudes. Você é igual eu, ou igual aquele que eu conheço, que gosta de gritar, gosta de falar alto, gosta de uma contenda, aí parece que descarrega e fica contente. Então, não é comedido nas atitudes, eles estão pedindo, não fale alto. André Luiz fala desse jeito, não fale alto. Mas e gritar? Então não posso? Não fale alto, ele diz. Por que gritar, falar alto com a pessoa? Gritar, então não está nem cogitado. Pois bem, sabe por que a gente precisa ser comedido no seu modo de cuidar do corpo e do espírito? Porque nos instantes mais graves da nossa vida é que a nossa realidade espiritual vai se mostrar. Porque quando está tudo bem, saúde boa, né, está tudo alegre, feliz, nunca reclama, nunca desfia um rosário de reclamações. Então, nos momentos de dor, de tristeza, de perda de entes queridos, de uma doença, de um filho ingrato, de um problema horrível em casa, um desastre, nesses momentos é que a nossa realidade espiritual vai se mostrar. Por exemplo, o Chico, né? Por mais difícil que fosse, ele disse, tá bom, meu irmão, é assim mesmo, Deus assim quer. Aí ele fala, mas é fingimento? Não, é uma pessoa já estruturada espiritualmente, ela nunca perde a estribeira, como dizemos, né? Pois bem, então nós podemos dizer que Divaldo tem um nome lá, o nome da história, um nome escrito no livro dos céus. Jesus disse aos seus discípulos que foram trabalhar em favor dele, voltaram todos contentes porque os espíritos já estavam sendo sujeitados por eles. Não se alegrem por isso, se alegrem porque vocês já têm o seu livro, seu nome escrito nos céus. Ou seja, são criaturas com quem Deus pode contar nos momentos de dificuldade. Para encerrarmos, eu gostaria de lembrar que os embaixadores do Cristo, então, podem estar cumprindo aqueles ensinamentos, vivendo o Evangelho como Jesus queria, em todas as situações. E aí,
diz aqui, ainda falando nessa história do livro o nome escrito no livro dos céus, que Deus vai contar conosco se formos cooperadores devotados, se formos sinceros, porque em qualquer situação da vida, onde estivermos, no lugar mais longínquo, Ele conhece aqueles com quem Ele pode contar. Ele tem os seus nomes escritos no livro dos céus. Eles já sabem, esses profissionais, em qualquer área, da mais humilde, o lavrador mais simples e humilde, ele já sabe que com ele pode contar. Porque já estão catalogados, está escrito por Emmanuel, já estão catalogados lá, não fala aqui no livro do céu, lá em algum lugar, o nome dessas criaturas com quem Deus pode contar nos momentos difíceis. Às vezes mandarão até um filho com dificuldades. Mas eu não programei minha reencarnação, era só 3 filhos, agora de repente veio um quarto, será? Pode até ser, é muito difícil, mas pode até ser que Deus viu que você está dando conta que Ele precisa dessa criatura encarnada para evoluir, para progredir, e você pode ajudá-la, pode mandar, por que não? Então estejamos sempre prontos a trabalhar, a sermos realmente filhos de Deus, dignos deste nome. O Pai Supremo necessita de corações suficientemente corajosos, mas humildes, para sustentar o bem. Então, para sustentar o bem, para ser bom, para ser humilde, para ajudar as criaturas, nós temos que ser corajosos, como no caso do Divaldo, assumir mais trabalho, e dedicar-se, trabalhar à noite, e visitar criaturas de madrugada. Então, corajosos, mas humildes, e assim o bem se desenvolve. Eu queria achei. Tudo isso que eu estou dizendo, por coincidência, de Emmanuel, ele que nos fala que nós precisamos ser corajosos, ser diligentes, ser humildes acima de tudo. E aí eu falo, mas olha, você está falando, né? Eu conheço alguns, mas a maioria não. Fala, se ela soubesse o que eu tenho lá em casa, ou esposo, ou filho, ou um parente, se soubesse a minha vida, não é bem assim, não é tão fácil como parece. Mas aí Emmanuel nos diz, é justamente como és, do jeito que você é. Não precisa, Deus está contente com você, naturalmente que esperando melhora, mas nesse momento, como és, no lugar em que você está, é no lugar, lá na sua casa, naquela casa pobre, simples, ou num castelo, seja, é no lugar que você está, é que o Senhor necessita de ti. É nesse lugar, dessa forma. É claro que você sempre tem que buscar o bem. Às vezes tem algum errinho porque você está no caminho desvirtuado. Mas procure sempre o bem, ser sincero. É assim que Deus quer que você continue. E, na verdade, nós temos que dar contas de tudo que o Senhor nos dá. Os recursos que recebemos. A saúde que eu recebi, agora estava brincando, mas lembrando nesse fato. Eu era saudável, não cuidei, tenho consciência, não cuidei da saúde como devia. Naturalmente ia passear, dormir mais cedo, ver uma televisão, enfim, não ia fazer o que precisava em relação ao corpo, assim como não faço em relação ao espírito. Então ele diz que nós temos que nos cuidar e prestaremos conta dos recursos que recebemos, todos os benefícios. Eu acho que é pouco, aí vem Joana de Ângeles e nos diz... Às vezes a gente pede ajuda, pede amparo, como eu dizer, lá em casa é difícil, você não sabe, eu peço, Deus não me manda um marido melhor, por que me mandou essa nora? Porque eu não recebo o que eu quero, Deus, por que não me dá o que eu quero? Então, às vezes nós não recebemos o que pedimos, mas com certeza recebemos muito mais do que merecemos. E quem fala tem cabedal para isso. Então, vamos continuar pedindo, mas vamos dar em contrapartida mais atitudes, menos azedume, menos irritação, mais boa vontade, trabalhar no bem. Eu ia ler aqui o Evangelho, que não deu tempo. Procure em casa, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Dizendo lá, os Espíritos, que Deus já conhece cada um de nós. E neste momento em que os tempos são chegados, Ele já está apontando o dedo
para cada um de nós que ele vai receber lá. Naturalmente, em Gênesis, Kardec explica, vai aprimorar essas criaturas para depois voltar no mundo de regeneração. Nós não sei para onde vamos, mas então está lá no Evangelho escrito há mais de 150 anos, está lá. Deus, neste momento, já está fazendo o recenseamento das criaturas que ele precisa para a melhoria do mundo. Meu cunhado falou há poucos dias, mas como melhorar esse mundo? Quanta violência, quanto crime, o que é isso? Deus perdeu o controle, perdeu o leme? Não. Ele já está catalogando. Primeiro é preciso essa divergência, isso que parece um bom, outro mal, um adiantado, outro atrasado, tudo isso precisa para que os atrasados também acompanhem. Numa classe, desculpe estar falando, mas a gente lembra, numa classe, quem foi professora sabe, nós temos lá 50 alunos que eu tive muito tempo, tinha 10 coitadinhos que não conseguiam acompanhar, uns mais ou menos e outros excelentes, mas que divergência a gente reclamava, né? Por que essa disparidade? Passa classes homogêneas, o mundo devia ser homogêneo, tudo muito bom, meu cunhado queria, tudo muito bom, todo mundo fazendo a caridade, nada de crime, nada de mortes, não, Kardec em Gênesis nos mostra. E os retardatários iam aprender quando? Os atrasadinhos quando? Então eu vi nas lições, e lendo o Espiritismo, trabalhando, eu via. Os adiantados vão ajudando os mais atrasados. Isso ainda mais se você coordenar. Jesus está no leme. Então aqueles mais atrasadinhos em moral, em sabedoria, no trato com as pessoas, eles vão aprendendo. E quando os bons predominarem, os maus vão se acanhar e vão esconder, vão ter vergonha e vão tentar ou de se melhorar ou vai embora. É o que está acontecendo já. Os bons já estão despontando. Parece que não, mas veja em Rio Preto. Tem um livro de Emmanuel que fala, veja na sua cidade, quantas situações de benemerência, quanto trabalho bom, que às vezes vocês não conhecem porque não buscam. Não fique só criticando, busque ajudar essas frentes de trabalho em prol do bem. Que Deus nos ampare e ilumine sempre, dando-nos coragem para estarmos cada vez melhor. A gente é amigo de Emmanuel, além da prece, vamos já ir pensando em Jesus, pedindo a Ele simplicidade, singeleza, fé, amor, muita coragem para nos melhorar a cada dia, para vencer a nossa trajetória e para voltar, quem sabe, melhores de acordo com as nossas atitudes. Que Deus nos ampare e ilumine sempre.